Quem não reza, não vai aguentar. Cada vez mais, à medida que se intensificam os tempos da purificação, se nós não formos um povo de oração, não vamos aguentar. A oração para nós é uma necessidade, sobretudo nos tempos que cada vez mais nós estamos entrando. Quem conhece um pouco daquilo que disse, daquilo que escreveu São Padre Pio, sabe que na vida ele fez muitas profecias. Ele chegou a falar sobre os tempos de purificação que nós estamos vivendo, que vamos viver cada vez mais, até chegarmos na era de paz. Cada vez mais nós precisamos nos apegar à oração, para que possamos permanecer firmes, independente daquilo que aconteça, para que permanecemos fiéis, verdadeiramente católicos, diante da grande apostasia e do cisma da Igreja, para que permanecemos com o verdadeiro magistério da Igreja na hora que as coisas balançarem. Isso é estar firmes, porque nós perseveramos na oração, porque quem não reza não aguenta. Por isso nós precisamos entender o que Nossa Senhora disse ao profeta Pedro II no dia 28 de agosto de 1995. Meus filhinhos, como Rainha da Paz, gostaria que vocês não tivessem vergonha de rezar o Santo Rosário, principalmente os homens, que são os que menos rezam. Olhem que foram vocês que foram feitos primeiro, para depois a mulher. Agora também, todos deveriam fazer isto. Vamos lutar pelo que é nosso, um mundo melhor, onde o Satanás nunca mais vai incomodar. Meus filhinhos, é preciso que vocês se unam urgentemente em oração para terem proteção das desgraças que irá cair sobre a terra. Eu e meu Santo Filho só estamos pedindo e não exigindo. Isto porque o perigo rodeia as vossas casas. O diabo não para mais. Ele está feroz por ter que deixar esta terra tão logo. Nossa Senhora também disse ao profeta Pedro II que as nossas orações, para serem atendidas, nós devemos nos comportar principalmente com as vestes. Exemplo: as mulheres devem rezar com vestido ou saia abaixo dos joelhos, imitando a Virgem Maria no seu modo de vestir. E os homens jamais deveriam fazer suas orações de bermuda ou sem camisa. Isso é uma falta de respeito muito grande para com nosso Deus. Devemos rezar com o coração, não fazer teatro diante de Deus, e sim rezar com a verdade de quem nós somos. Ninguém tem dúvidas que Padre Pio era um padre que rezava. Era um padre que sabia fazer da sua vida uma oração. Isso já é para nós um sinal profético, tanto para os padres como para o povo de Deus, porque nós precisamos ser povo de oração. Os padres deveriam seguir o exemplo de Padre Pio, porque imaginem que situação triste, um padre que não reza. Que exemplo ele vai dar para as pessoas? Que capital de graças ele, como instrumento, vai poder ser para o povo de Deus se ele próprio não rezar? Santo Afonso Maria de Ligório disse: quem reza se salva, quem não reza se condena. Nós estamos vivendo uma sociedade pós-revolução industrial. Parece que a pessoa é valorizada, inclusive o padre, em fazer muitas coisas. Sempre tem que estar fazendo algo, tem que estar correndo, sempre tem que estar numa atividade. E se não está fazendo nada, parece que está sendo inútil. Queremos lembrar que o primeiro trabalho na vida de um padre, a primeira coisa que um padre precisa fazer é a oração. Padre que não reza pode estar fazendo 1001 coisas, mas ele não vai estar sendo um canal de graças, segundo o querer de Deus. Então os padres precisam rezar,
precisam estudar, e a partir de tudo isso, aí sim, eles fazem os seus apostolados, eles cumprem a sua missão. Isso é verdade na vida de um padre, e isso também é verdade na vida dos fiéis, porque cada vez mais, à medida que se intensificam os tempos da purificação, se nós não formos um povo de oração, a gente não vai aguentar. Lembre-se daquilo que nos ensinava Santa Teresa d'Ávila quando ela dizia: oração é conversar com Deus, da mesma forma que se conversa com um amigo. E para um amigo de verdade, você não precisa fazer teatro, não precisa ser falso. Você pode mostrar quem você realmente é. Então, que a nossa oração seja uma oração sincera, que a nossa oração seja essa oração em que nós reconhecemos quem nós somos, o quanto nós somos limitados, e aí sim nós podemos fazer a experiência da misericórdia, porque Deus vem suprir aquilo que falta em nós. Santo Padre Pio vivia isso profundamente. Uma vez, em uma entrevista sobre a Santa Missa, a pessoa perguntou para ele: "O senhor é pecador?" Padre Pio respondeu: "Receio que eu seja." Ele quis dizer: receio que eu esteja cometendo pecados. Olha de quem estamos falando, de um dos maiores santos da história da Igreja. Se o próprio Padre Pio se reconheceu frágil e limitado na presença de Deus, reconheceu que ele poderia estar, quem sabe, numa situação de pecado. O que sobra para nós? Então, o primeiro passo é ser autêntico na presença. Fale para Deus do seu sentimento. Fale para Deus dos seus medos. Converse com Deus sobre os seus problemas. Conte para Deus. Confesse para Deus os seus pecados. Seja autêntico. O Evangelho diz que Jesus andava com os pecadores, que Jesus fazia refeição na casa de pessoas com a vida errada. Mas por que Jesus andava com os pecadores? Para eles continuarem naquele pecado? Não. Era para mudar o coração daquelas pessoas. A misericórdia de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão infinita, que Jesus, independente da situação que você está vivendo, ele vem ao seu encontro, vem ao nosso encontro. Jesus tem algo tão grande, tão especial para nós, que ele quer converter o nosso coração, para que sejamos homens e mulheres melhores. Mas o primeiro passo para isso é nós nos reconhecermos pecadores, sermos autênticos, porque nós somos pecadores de fato, porque quem não se reconhece pecador não precisa de um Salvador, e Jesus não pode nos salvar. Cada vez mais nós precisamos nos apegar à oração para termos forças. Nós vimos isso durante a pandemia. Quanta gente surtando. Quem não reza, não aguenta. Quem não reza, fica maluco. Quem não reza, não dá conta. E por isso, cada vez mais, nós queremos olhar para o exemplo de Padre Pio. Que nós aprendamos o exemplo de um homem que viveu na intimidade com seu Senhor e, por isso, permaneceu fiel até o fim. Diz a Sagrada Escritura: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes? Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu.
O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. São Marcos 9, 14, 29. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resiste-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. 1 Pedro 5, 8, 9. Precisamos estar em oração constante e pedir a Deus força e luz para suportar a grande tribulação que já está começando.